Nós estamos aprendendo sobre um assunto muito importante. Terça-feira passada eu falei sobre isso. O assunto é crescimento. E eu tenho trazido 10 chaves para o sucesso. 10 chaves para o sucesso. Na verdade, é uma ministração sobre o sucesso pessoal, profissional, espiritual, familiar, à luz da Bíblia Sagrada. E eu gostaria de ler esse texto com os irmãos. Olha o que diz o texto sagrado, no capítulo 3, versículo 18, da segunda carta do apóstolo Pedro. Está escrito assim: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, assim, agora, como no dia da eternidade. Amém. Amém? Amém, queridos? Na realidade, a gente já nasce para crescer, irmão Berguinha. Desde o primeiro dia, a gente começa a cumprir o nosso propósito: crescer. E é interessante como o apóstolo Pedro coloca aqui, ele propõe um equilíbrio. Ele diz o seguinte: a gente precisa crescer em duas coisas: graça e conhecimento. Alguém com muita graça e com pouco conhecimento fica um pouquinho desequilibrado. Alguém com muito conhecimento e sem graça não tem muita coisa. Ele está dizendo, ele está propondo um equilíbrio. Ele está propondo um equilíbrio. O próprio Jesus, Lucas, o médico, escreve no capítulo 2, versículo 52, dizendo o seguinte: e crescia Jesus, olha o texto, e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Isto é, Jesus crescia em sabedoria, intelecto, em estatura, tamanho, e em graça. Agora, algo muito interessante me chama a atenção nesse texto, de Lucas 2, 22 e 52. É que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, para com Deus e os homens. Isso aqui é algo fantástico, porque às vezes nós queremos crescer em estatura, em sabedoria e em graça apenas diante dos homens, e minimizamos a necessidade disso diante de Deus. Por outro lado, é possível que a gente seja tão religioso que a gente só quer crescer em graça, estatura e conhecimento diante de Deus e esquece os homens. Logo, a gente vai perder, e aqui novamente aparece uma proposta de equilíbrio no nosso crescimento, seja em quaisquer área, né, a gente precisa crescer de forma equilibrada. Na verdade, existe pontos, né, e aqui está mostrando pontos opostos, né, polarizado. Na verdade são perigosos, os dois opostos aqui são perigosos, e é por isso que Cristo vem para propor em nós, e nós somos cristãos, né, e como bons cristãos precisamos de viver isso, viver o equilíbrio. Tão fiel da balança aqui é o próprio Jesus. Terça-feira passada eu falei sobre 5 chaves, e eu gostaria de relembrá-las aqui com a igreja. A primeira chave para um crescimento saudável, eu dizia: faça do seu presente maior do que o seu passado e menor do que o seu futuro. Tem gente que é tão apegada ao passado que ele não vive o presente, por isso mesmo
ele não tem uma base para um futuro interessante. Percebe que aqui faz a diferença? Então, a segunda chave que eu propus à igreja, e nós aprendemos aqui à luz da palavra, foi: faça do seu aprendizado maior que as suas experiências. Tem muita gente que, em nome das experiências do passado, ele rejeita o conhecimento proposto agora. E aí ele diz: isso aí eu já sei, isso eu já aprendi. No passado a gente fazia do meu jeito e dava certo. Acontece que os tempos mudam, e aí a gente precisa buscar conhecimento. A gente precisa sempre melhorar no conhecimento, inclusive aprendendo com gente mais nova do que a gente. Em algumas áreas, as minhas filhas sabem mais do que eu, e aí eu preciso ter a humildade de dizer: a minha experiência não pode ser maior do que o conhecimento que elas podem me oferecer. A terceira chave muito importante que eu disse aqui terça-feira passada foi: faça com que a sua contribuição, ou faça da sua contribuição maior que a sua recompensa. Tem gente que ele só faz algo se ele ganhar mais do que o que ele vai fazer. E aí ele está sempre deixando de fazer algo, porque ele pergunta sempre: o que eu vou ganhar com isso? A pergunta que devemos fazer não é o que vamos ganhar com isso, é o que eu posso fazer por isso. O que eu posso contribuir com isso? De que forma eu posso fazer algo para ajudar nisso? Portanto, essa é a terceira chave. E a quarta chave, eu disse: faça da sua atuação maior do que os seus aplausos. Tem gente que é movido pelos aplausos. Se ele não tem aplauso, ele não faz. Logo ele diz: eu não vou trabalhar mais nessa área, porque ninguém me reconhece. Logo ele diz: eu não posso mais fazer esse trabalho, seja na igreja, seja na repartição de trabalho, onde ele presta serviço, seja na equipe, num grupo de estudos, eu não sei aonde é, ou até mesmo dentro da família. Ele está dizendo: olha, eu não vou atuar mais, porque ninguém me enxerga, porque ninguém me valoriza. E aí às vezes a gente escuta muito isso: olha, vocês não me valorizam, eu não sou valorizado. O dia que eu for embora, vocês vão sentir a minha falta. Quando eu morrer, vocês vão ver quem eu era para vocês. Não precisa disso, queridos, tá? Faça com que a sua atuação seja sempre maior do que os seus aplausos. E aí, a chave, e foi a última que eu disse quinta-feira passada: faça da sua gratidão maior do que o seu sucesso. Faça com que a sua gratidão seja maior do que o seu sucesso. Tem gente que ele não consegue ser grato. Ele não consegue ser grato. E aí, por causa disso, ele vive uma vida patrolando todo mundo. Olha, a sua gratidão precisa ser conhecida. A sua gratidão precisa ser percebível. E eu quero deixar aqui um conselho muito interessante à igreja, muito interessante a você que me escuta e que me vê nesse momento. Sabe, a gratidão, ela não é revelada com palavras. A gratidão, ela é revelada em atitudes. Porque a fé sem obra é morta. Sabe, amor sem ação logo é uma farsa. Isso não é verdadeiro. Então eu preciso compreender que a minha gratidão precisa ser trabalhada para ser maior do que o meu sucesso. Aí, dito isso, eu quero entrar na nossa pauta de hoje, no nosso obrigado, filha. Na nossa pauta de hoje, naquilo que nós vamos aprender, discutir e nós vamos ver hoje. Sexta chave, primeira de hoje: faça do seu prazer maior que os seus esforços. Olha, isso aqui é algo fantástico. Fazer do seu prazer maior que os seus esforços.
Eu gostaria de pedir para lermos juntos, para que os irmãos observem, o que diz o apóstolo Paulo na segunda carta de Coríntios, ou aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Vamos ver o que diz lá? Então vamos ver. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Portanto, quando estou enfraquecido, é que sou forte. Olha só o que Paulo diz. No que eu faço, eu tenho tanto prazer no que eu faço, que as fraquezas, as necessidades, as perseguições, as angústias, isso não são nada. Porque eu tenho muito amor, eu tenho paixão naquilo que faço. Isso é algo fantástico. Isso é algo fantástico. Sabe, ter prazer naquilo que faz. Agora, a gente precisa atentar para algo muito interessante. O que fazemos precisa ser prazeroso. Prazeroso. Agora, é fundamentalmente necessário para nós elaborarmos estratégias. Isso é imprescindível para a minimização dos nossos esforços. Isto é, eu preciso criar estratégias para trabalhar, para fazer com que eu tenha prazer e muito mais prazer do que esforços naquilo que faço. Tem gente que ele não consegue ter prazer no que faz. E aí eu te pergunto, quando você faz alguma coisa que você não tem prazer, você faz bem feito ou mal feito? Obviamente, a segunda resposta. Porque quando você não faz algo com prazer, comumente você faz na marra, empurrando com a barriga, o famoso empurrar com a barriga. E aí, a gente precisa entender que às vezes no trabalho, na nossa vida profissional, na nossa vida de empreendimento, assim como nos ministérios aqui na casa de Deus, a gente às vezes está investindo tantos esforços que isso minimiza o nosso prazer. É o famoso estar tão envolvido com as coisas de Deus que não tem prazer de estar em Deus, de estar com Deus. Sabe, tem gente que está tão atolado de trabalho que ele não tem prazer no empreendimento que ele lidera, no trabalho que ele realiza. Sabe, tem gente que quando ele vê a logo do trabalho, da empresa que ele trabalha, ele tem pavor. Você precisa ter prazer naquilo. Aquilo precisa ser algo prazeroso. Se não lhe é prazeroso, você não consegue trabalhar os seus sentimentos para que aquilo seja prazeroso, você precisa sair fora daquilo. Porque senão você vai fazer mal feito, você não vai terminar o que começou, você vai começar a criar problemas nesse lugar, e aí com os desafetos, agora você atrapalha o seu currículo, em função de um trabalho que não lhe era. Então aqui está uma chave importante. Desenvolva estratégia para que você tenha prazer naquilo. Um casamento sem prazer não é um casamento saudável. Uma profissão sem prazer não é uma profissão saudável. É por isso que você encontra alguém que estudou e formou em uma área e ele não trabalha, ele não atua naquela área e ele diz que tem pavor daquela área, porque às vezes ele fez aquele curso empurrado pela família, empurrado pelos sentimentos da família. Não, você tem que ser. E outro dia eu já disse aqui que ter sem ser é imoral, é indecente.
chega a ser criminoso. Eu preciso lutar para que o que eu faça seja para mim algo prazeroso. Se for prazeroso, você vai fazer com excelência. Quando é prazeroso, querido, sabe, você faz com excelência. Eu conheci alguém lá em Goiânia que desenvolvia um trabalho como gari. E ficou até se aposentar, trabalhando na empresa que cuidava da limpeza urbana da Grande Goiânia. E ela dizia o seguinte: eu gosto muito do que eu faço, tanto que quando eu me aposentar, eu não sei o que será da minha vida. Não, mas dava para você ver, quando essa pessoa ia trabalhar, ela desenvolvia assim, a roupa, a forma como se colocava o uniforme. Porque alguém, irmão, que faz o que não gosta, ele vai com o uniforme todo escanchelado, a gola assim, sabe, todo amarrotado, ele faz o serviço mal feito, ele quando dá 5 horas, ele já está com o pé na porta para ir embora. Sabe, se trabalha na grande cidade, deu 5 horas da tarde, faltando 5 minutos ele já está desse jeito, em posição de corrida, para ele ir embora, sabe, porque ele não vê a hora de ir embora. Eu vou dizer mais uma vez: faça do seu prazer maior que os seus esforços. 7ª chave: faça da sua cooperação maior do que o seu prestígio. O que é prestígio? Qualidades de alguém, por algo que faz ou que representa. Correto? Prestígio. Prestígio. Vamos ver o que diz o apóstolo Paulo também, em 1ª carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 9. O que fazemos no nosso trabalho, queridos, as nossas habilidades, comumente revelam o nosso prestígio. Isto é, a valorização das nossas qualidades. No entanto, é importante empreender os nossos esforços no sentido de fazer das nossas habilidades uma extensão do braço de Deus em favor de alguém. Mesmo na empresa, na comunidade, no grupo, na sociedade, no ministério, em qualquer lugar. Entenda isso. Vamos ver o que diz o texto. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Olha, porque nós somos cooperadores de Deus. Quem você é? Cooperador de Deus. O que você é aqui na igreja? Cooperador de Deus. Lá no escritório de advocacia, onde você atua como advogado, o que você é? Cooperador de Deus. Aos irmãos aqui que trabalham lá na medicina, na saúde, o que você é lá dentro do hospital, dentro do consultório, na sala clínica, o que você é lá? Cooperador de Deus. O que você é lá na empresa onde você trabalha, lá no escritório onde você dedica o seu tempo, os seus esforços de trabalho, os seus conhecimentos, a sua profissão, a sua habilidade? Cooperador de Deus. Lá você é prestigiado, você é visto como alguém de prestígio, lá você é visto assim, mas você precisa trabalhar para que as pessoas
percebam que o seu trabalho, a sua cooperação, aquilo que você faz a elas, é muito mais do que o seu prestígio. Então faça da sua cooperação maior do que o seu prestígio. Por quê, pastor? Porque o que você faz é uma extensão daquilo que Deus está fazendo. Na realidade, você não faz, você ajuda Deus a fazer. Você é apenas um instrumento de Deus para a vida das pessoas. Um instrumento de Cristo para as pessoas. Bênção para a vida delas. Portanto, faça. É importante você trabalhar para que a sua cooperação, fazer junto, cooperar. É importante que você faça isso como uma extensão ou como um instrumento de fato de Deus para a vida de alguém. Vou repetir. Faça com que a sua cooperação seja maior do que o seu prestígio. Não busque prestígio. Busque fazer com excelência aquilo que você faz. O prestígio será apenas consequência. Porque quem luta pelo prestígio faz bem aos homens e nunca a Deus. Por isso que o texto é interessante quanto ao equilíbrio. O texto de Lucas 2:52. Que Jesus crescia em graça, em conhecimento, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Não adianta você fazer bem aos homens, sem fazer bem a Deus. Prestígio é o que os homens veem de você. Prestígio é aquilo que os homens atribuem a você por aquilo que você faz. E é possível que você maquie tudo para que as pessoas acham que você seja o melhor, quando na verdade Deus sabe que você não é o melhor. Então eu preciso de trabalhar com a força da minha alma, como se eu estivesse fazendo para o próprio Deus. Trabalho que você exerce lá na empresa, você faz a Deus. Não adianta maquiar, você trabalha para Deus. E aí você precisa entender que quando você desonra o teu patrão, o teu líder imediato, o teu gerente, você está fazendo isso a Deus. Quando você honra, você está fazendo isso também a Deus. Daí a importância da gente trabalhar para que a nossa cooperação seja maior que o nosso prestígio. Fica tranquilo, fica tranquilo. Deus é dono de tudo. Oitava chave. Faça da tua autoconfiança maior que a sua acomodação. Isso aqui é algo fantástico. Regra de ouro. Faça da sua autoconfiança maior que a sua acomodação. Olha o que diz Salmos 40 e versículo 4. Vamos olhar juntos? Olha o que diz o texto. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Querido, compreender essa chave é muito importante. Porque tem muita gente que, em nome dos seus temores, dos seus medos, nada faz. Vive uma vida de acomodação. E isso é perigoso. Será que eu dou conta? Será que eu consigo? Tem gente que é tão acomodado que você fala assim, olha, surgiu uma oportunidade de estudo muito importante. Por que você não se inscreve? Combina com os seus horários, dá certo. Você vai melhorar os seus conhecimentos. A pessoa vira e fala assim, olha,
Vou não. Papagaio velho não aprende mais a falar. Tem gente que despreza as oportunidades de fazer, porque o conhecimento que ele tem de si é um conhecimento ruim, pífio. E aí, por causa disso mesmo, ele começa a desenvolver temores, medos. E como eu disse, são muito perigosos, que lhe deixa deitado eternamente em berço esplêndido. Isto é, acomodado. Está bom demais. Ei, o que eu sou está muito bom. Sabia, querido, que tem gente que não está melhor porque é muito acomodado? O líder fala para ele: querido, vamos aperfeiçoar os seus conhecimentos nessa área. Ele fala: não, eu não tenho tempo de estudar. Tem uma desculpa que essa é legal. Ah, essa, irmão, pense numa desculpa esfarrapada. Tá bom onde eu estou. E isso é um problema. Porque o primeiro que aparecer melhor do que você, você vai rodar. No trabalho é assim. O primeiro que aparecer mais capacitado que você, você roda. E na igreja, pastor? Na igreja. Porque quem me chamou foi Deus, não foi homem. E o meu negócio é com Deus. Aí é um problema, porque as coisas de Deus estão na mão de homens para administrar. Aí é um problema sério. Por quê? Porque Deus dá a cada um segundo a sua capacidade. Isto é, nós desenvolvemos habilidades, capacidades, isso é desenvolvido, e Deus vai dar conforme essa capacidade. Porque, querido, olha, Deus não é irresponsável. O teu patrão não é irresponsável. O teu gerente não é irresponsável. Alguém que trabalha com você, que lidera você, não é irresponsável. Na divisão dos talentos, Deus deu a um 2 talentos. A outro, Deus deu quanto? 1 talento. A outro, Deus deu 5 talentos. 5 talentos. Tem um texto bíblico muito interessante que diz o seguinte: que Deus colocou para liderar, olha só, através de Moisés, conforme a capacidade do povo. E o conselho foi dado por Jetro, sogro dele, um pastor antigo, e diz para ele assim: olha, estabeleça grupos, estabeleça líderes. Líderes de 1000, ou de milhares, de 100, de 50 e de 10. Irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Se você pegar um cara que é líder, com capacidade de milhares, e colocar 10 na mão dele, o que ele vai fazer? O que tu acha que ele vai fazer? O que o senhor acha, irmão Levi? Se ele é de milhares, com capacidade de milhares, com 10, é isso mesmo. Ele vai pegar 10 e vai fazer virar 1000. Por quê? Ele tem capacidade de milhares. Agora, irmão, se for o contrário, você pega alguém que tem capacidade de 10 e põe 1000, ele vai desperdiçar 990. E tem gente que ele não melhora isso. Ele está tão acomodado, mas tão acomodado, sabe? Ele não tem confiança em si mesmo. Não no sentido do ego, mas no sentido de saber que
Deus o chamou, o capacitou, que Deus, como dizem aí fora, fez o sol nascer para todos, e que Deus pode dar para ele habilidade para ele crescer. Tem gente que tem a autoestima tão baixa, e que isso faz ficar sempre para trás nas coisas. Então, querido, regra de ouro: faça da sua autoconfiança maior que a sua acomodação. E o texto é claro: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Quem foi que te chamou? Quem foi que te fez? Quem estabeleceu o propósito para você? Quem tem aliança com você? É Deus, pastor. Então beleza, é nós. Eu e ele somos maioria. Vamos para frente. Corra atrás. Levante-se. Na harpa cristã tem uma canção, número 115. E ela começa dizendo o seguinte: eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar assim na vinha do Senhor. Aí agora é uma mensagem de Deus para nós: trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Só que tem gente que é o seguinte: tem gente que ele não sai do desejo. Tem gente que na hora que chega a oportunidade para ele crescer, a autoconfiança dele é tão baixa, é tão minimamente visível para ele mesmo, que ele canta para a gente: trabalhai e orai. Deixa eu deitado na rede mesmo. Eu vou ficar aqui. Vai vocês aí da frente. Isso é para gente grande. Isso é para outro. Isso não é para mim não. Claro que é para você. Deus está te dando a oportunidade, querido. Deus está te dando a oportunidade, querida. Não despreze a oportunidade que Deus está colocando na tua mão. Confie no Senhor. Corra atrás, levante-se. Vamos à luta. Vai dar certo. E a nona chave, a penúltima: faça do seu propósito maior que o seu dinheiro. Vamos ver o que diz Provérbios 19, 21? Provérbios 19, 21. O ser humano pode fazer muitos planos, contudo, quem decide é Deus, o Senhor. Quem é que faz os planos? O ser humano. O homem. Na minha tradução diz assim, olha: muitos propósitos há no coração do homem, porém a resposta virá do Senhor. Então quem é que faz o propósito? Somos nós. E quem é que traz a resposta ao nosso propósito? Deus. Então, como fazer do seu propósito maior que o seu dinheiro? Simples. Tem gente que estagnou na vida e não tem nenhum propósito, porque ele não tem nenhum dinheiro. Irmão, aqui na igreja, às vezes eu fico trabalhando, projetando e maquinando e tal, e às vezes eu proponho para a igreja, e as pessoas dizem assim para mim: pastor, nós vamos fazer com qual dinheiro? Aí eu digo: eu não sei, é com que vai vir. Isso vai acontecer. E aí as pessoas: pastor, mas o senhor fala tão confiante, o senhor sabe do que a gente não sabe? Não, não sei. A questão é que eu aprendi uma coisa. Deus, olhe para cá, preste bem atenção nisso. Deus,
ele constrói, irmão Hélio, uma estrutura que dê certo exatamente na base que nós dispomos. Isto é, o primeiro passo é nosso. O restante é de Deus. Irmão, é muito ruim você conversar com a meta, não tem objetivo. Como é que vai ser? Não sei, do jeito que vier tá bom. Mas assim, e como é que vai ser? Não, eu não sei, do jeito que inventar a gente vira. Irmão, tu não é folha de bananeira. Tu não é uma palmeira que do lado que vira, o vento é para aquele lado que você vai. Você precisa ter propósito. Você precisa ter meta. Você precisa ter projeto. Você precisa estabelecer metas. Se você não estabelece metas, você não vai para frente. Tem gente que está namorando há 10 anos, nunca marcou a data de casamento, nunca vai casar. Dia que marcar, casa. Está construindo uma casa, tem 50 anos. Ele nunca marcou o dia de terminar e mudar para ela, nunca acaba. Em todas as áreas da nossa vida, a gente é movido por propósito, projeto, por meta. Estabeleça. Pastor, mas eu não tenho dinheiro. Não é uma questão de dinheiro. Você precisa estabelecer. Quando alguém pergunta para você o que você quer ser na vida, você precisa dizer exatamente o que você quer ser. Você precisa responder, nem que seja para você mesmo essa pergunta. A questão não é se você tem dinheiro. A questão é, qual é o projeto? Não, eu não tenho. Irmão, tu acha que Deus é esse tipo de ser que vai construir em alguém ou através de alguém o que ele não sabe que vai construir? Deus não vai desenvolver em você e através de você aquilo que você não programa. Você precisa estabelecer metas. Nosso pastor, o pastor José Fernandes Noleto, ele sempre diz isso. Marca a data que dá certo, irmão. Ele fala, vamos colocar no papel que vai funcionar. Isso é verdade. Quando a gente não estabelece meta, propósito, irmão, Deus não vai te ajudar. Porque quem não sabe, irmão, o que quer, não vai a lugar nenhum. Desculpe-me, mas não vai fazer nada. E aí tem gente que usa como desculpa a falta do dinheiro. Querido, escreva isso. Regra de ouro. Faça com que o seu propósito seja maior que o seu dinheiro. Eu não tenho dinheiro hoje, mas eu vou trabalhar para isso. Porque o que move você são os propósitos. Se você entra numa empresa e não tem propósito, não tem como meta chegar à gerência dela, você só vai ficar naquilo que você chegou. Você não vai melhorar, você não vai buscar conhecimento, você não vai empreender, você não vai estudar, você não vai fazer nada, você vai ficar fazendo aquela mesma coisa o dia todo. E se você não tem projeto, não vai sair do lugar. Tem gente que morre de vontade de fazer uma viagem de férias, e ele nunca faz porque ele diz que não tem dinheiro. Ele nunca vai fazer. Porque ele nunca terá dinheiro para fazer as férias. Agora, se ele for ali na empresa que vende pacote de férias, e ele parcelar em 30 vezes, acho que 30 não sei se faz, mas 24 vezes faz. Em 24 vezes, ele vai ou não vai sair de férias?
Ele vai pagar a primeira, a segunda, a terceira, quando ele vê, ele já terminou de pagar. E ele vai sair de férias. Mas aí, em nome do não tenho dinheiro, ele nunca sai de férias. E ele fica sempre murmurando quando o vizinho sai. E ele fala, será o que esse vizinho faz para ter o dinheiro para viajar de férias? É simples. O propósito dele é maior do que o dinheiro. Quanto vale o teu propósito? Quanto você tem de dinheiro? Vamos andar? Vamos? A última. Para nós ir embora? Para nós irmos embora, né? Vamos lá. Faça suas perguntas maior que as suas respostas. As suas perguntas precisam ser maiores do que as suas respostas. Vamos ver o que diz Jeremias, capítulo 50, versículo 5. Vamos lá. Jeremias, capítulo 50, versículo 5. Jeremias, capítulo 50, versículo 5. Indagarão pelo caminho que leva a Sião, e voltarão suas faces na direção dela. Virão e se apegarão com devoção ao Senhor, clamando: Vinde todos, une-vos, pois ao Senhor em aliança eterna, pacto que jamais será esquecido. Pelo caminho de Sião perguntarão. Perguntarão. E para ali voltarão os seus rostos dizendo: Vinde! Querido, olha, algo muito interessante isso aqui. A pastora, ela ganhou de um casal de amigos, que aliás estarão com a gente no culto de quinta-feira. Um casal de amigos, Hélio, deu para a pastora gosta de quebra-cabeça, esses desafios. Ela gosta disso. E um casal de amigos veio visitar e deu a ela de presente um quebra-cabeça, irmão Levi, com 1.500 peças. Eu olhei aquilo, me deu até embrulho no estômago. E eu vi que a pastora olhou e brilhou os olhos e disse: eu vou montar esse negócio. Várias semanas brigando com as peças. Essa eu acho que é aqui, essa aqui. Por resto ela desmanchou tudo de novo. E aí ela começou a separar. Não, essas daqui é semelhança. E foi separando as peças que se encaixavam. E tinha uma mesa lá em casa que ela ficava com aquele negócio espalhado lá. Aí de vez em quando vinha alguém em casa visitar a gente, e com criança, e a criança metia a mão no forro assim e derrubava tudo. Aí a pastora vinha de novo e começava a brigar com as peças. E algumas semanas ela brigava com essas peças. Um dia, eu cheguei em casa e ela me mostrou. Porque durante semanas a briga era o seguinte: será que essa é aqui? Será que aquela é ali? E por aí vai. Mas de repente, ela conseguiu montar o quebra-cabeça. E aí ficou feliz. Uau! Montei o quebra-cabeça. Consegui, dizia ela. Mais tarde, alguns dias depois, eu cheguei em casa. Ela estava no alpendre de casa, na área da frente, com uma mesa, e naquela mesa ela estava montando o quebra-cabeça. Pergunta para ela, irmã Berguinha. Eu disse para ela assim:
você vai deixar esse negócio dormir aqui fora? Aí ela me respondeu assim: essa é a segunda vez que eu estou montando. E eu falei: como assim? Você demorou semanas para montar esse negócio? E só hoje é a segunda vez? Aí ela me respondeu com a seguinte frase, eu, sorrindo, me respondeu assim: eu burlei o jogo. Falei: como assim? Ela falou: eu separei de 100 em 100, é isso? 50 em 50. Eu separei as peças. E eu conheço as peças separadas em cada pacote. Eu conheço as peças. Quando eu pego um pacote, eu sei, essas peças é do início, é do meio, é do fim. As peças. Então, desafio. Esse quebra-cabeça, ela monta rapidamente, porque conforme ela diz, ela burlou o jogo. Então agora, ela conhece cada peça. Ela conhece cada peça. Montar aquilo não é mais para ela desafio, não é curioso. A vida também é assim. Quando nós não temos mais perguntas de uma determinada área da vida, certamente é porque já conhecemos tudo daquilo. Irmão, tem coisa mais difícil de você lidar com alguém que sabe de tudo? Conhece alguém assim? Ele sabe de tudo. Tudo que você conversa com ele, ele sabe. Não, é que irmão, seja especialista em uma área só, para com isso. É claro que você precisa ser versátil, conversar sobre tudo, conhecer um pouco de tudo. Isso é bom. Isso é bom, principalmente na vida profissional. Mas tem gente, irmão, que é só da boca para fora, ele sabe de tudo. É difícil demais você lidar com alguém que sabe de tudo. Então você precisa entender uma coisa. Sempre você precisa de ter uma pergunta. Isso é inteligente. Isso é ser inteligente. Você precisa perguntar muito sobre algo. Inclusive para você mesmo. E daí a importância, e isso te faz bem-sucedido. Faça com que as suas perguntas sejam maiores do que as suas respostas. A gente não tem resposta para tudo, querido. E o que nos move na vida são as perguntas. Porque são as perguntas que nos faz seguir. As perguntas é que nos faz motivados para a vida todo dia. São as perguntas quase que sem respostas que fizeram a motivação, ou que foram motivação para muitos cientistas no mundo. São as perguntas quase que sem respostas que intrigaram a ciência para que as coisas fossem melhorando. Quando você questiona, quando você pergunta, isso não minimiza o ser humano que você é. Isso não te apequena, pelo contrário. Perguntar te faz grande, porque te traz o conhecimento. Querer conhecer algo, perguntar sobre um tema, sobre alguma coisa, ou até sobre você mesmo, isso te faz bem. Não seja acomodado nisso, querido. Não quer saber nada, não. Não quer saber de nada. Não, eu já sei tudo.
Irmão, porque o que já sabe tudo, nem para conversar com ele dá para conversar. Porque ele já sabe tudo mesmo. Vai conversar o que com ele? Já sabe tudo. E tem gente que sabe tudo, inclusive na sua área. Aí o irmão é motorista, está dirigindo o ônibus e tal, e o cara está... Fala, não, isso eu já sei. Eu tenho 20 anos dirigindo nessa empresa, 20 anos. E ele está ali, não, mas é assim assado, porque eu conheço, eu sei. Você sabe de nada, querido. Calma. A gente precisa perguntar mais do que as respostas que nós temos. Quando as nossas perguntas, e até para nós mesmos, são maiores do que as nossas respostas, isso nos motiva a correr atrás do conhecimento. Tem gente que está estagnado porque acha que já sabe tudo. Eu quero encerrar esta mensagem, encerrar este momento de aprendizado da vida, à luz da palavra de Deus, dizendo à igreja que o Senhor me confiou, ao rebanho de Cristo que o Senhor me confiou, os de perto e os de longe, os que estão presencialmente, os que estão agora online nos acompanhando, em todas as nossas redes. Eu quero dizer algo para você. Se você fizer uso de uma dessas 10 chaves, certamente a sua vida será melhor. Eu quero relembrar com você. 1. Faça do seu presente maior do que o seu passado e menor do que o seu futuro. 2. Faça do seu aprendizado maior que as suas experiências. 3. Faça com que a sua contribuição seja maior do que as suas recompensas. 4. Faça da sua atuação maior que os seus aplausos. 5. Faça da sua gratidão maior do que o seu sucesso. 6. Faça do seu prazer maior do que os seus esforços. 7. Faça da sua cooperação maior do que o seu prestígio. 8. Faça da sua autoconfiança maior do que a sua acomodação. 9. Faça seu dinheiro. E por fim, faça suas perguntas maiores que as suas respostas. Amém, queridos? Se você utilizar uma dessas chaves, certamente te ajudará no crescimento. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Ao encerrar este culto, eu quero convidá-los para meditar em tudo o que aprendemos. E quinta-feira, nós vamos estar juntos aqui. Quinta-feira, nós vamos estar juntos aqui no templo. Nós receberemos a missionária Daniela, lá de Goiânia, estará ministrando a palavra de Deus. Então, quinta-feira, estaremos juntos mais uma vez no templo para aprender a palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome. Muito obrigado pelo privilégio de estar na tua casa, privilégio de poder aprender no seu santo templo, privilégio, Senhor, de receber a exposição da tua palavra. Como é bom, ó Pai, como é bom conhecer o Senhor, conhecer a tua vontade, os teus propósitos para as nossas vidas. Peço-te, ó Pai, que nós tenhamos sabedoria, graça, para que, ó Deus, possamos utilizar de cada uma destas chaves como canal de bênção para as nossas vidas. Para que assim sejamos, Senhor, instrumentos de bênção para a nossa família, para a igreja do Senhor, para os ministérios da tua casa, ó Deus, no empreendimento,
que o Senhor deu a cada um de nós, na empresa onde trabalhamos, aonde quer que seja, que o Senhor, ó Deus, nos faz instrumento de bênçãos na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação, no mundo. Ó Deus, que nós sejamos instrumento de bênção para a vida das pessoas. Eu oro em nome de Jesus, o nosso Cristo e Senhor das nossas vidas. Amém. Graças a Deus. Nós vamos encerrar o culto. Se os irmãos trouxeram as suas ofertas, nós vamos servir a Deus com as nossas ofertas. Você que trouxe o seu dízimo também, nós vamos servir a Deus com os nossos dízimos. Você de casa, pastor, como eu faço para ofertar no altar do Senhor? Você pode vir aqui no templo, trazer as suas ofertas, e você pode também fazer um Pix. Se você quiser vir ao templo, entre em contato por esse número, a gente agenda contigo o horário para recebê-lo. Se você quer fazer um Pix, é por esse número que aparece também na sua tela, tá? 659-9631-3786 é a chave Pix aqui para fazer a sua transferência. Ao fazê-lo, você pode entrar em contato e enviar o comprovante informando se dízimo ou oferta, para que seja devidamente ingressado no sistema aqui da casa de Deus. Queridos, que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te prospere. Feche seus olhos. Deus, eu ministro uma bênção financeira na vida deste homem, na vida desta mulher, para a glória do teu nome. Que por esse ato o Senhor abra o celeiro sobre a vida deles. Hoje é o primeiro dia do mês de junho, e eu quero declarar sobre a vida deste homem e desta mulher, um mês de junho próspero, cheio da tua graça, cheio da tua bondade, ó Deus, cheio de provisão do Senhor. Venha sobre esta vida, sobre este lar, sobre esta casa, com a tua provisão, para que o teu nome seja glorificado. Eu oro em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo Filho, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre ti, sua casa, sua família, multiplicadas, não só agora, mas para todo sempre. O povo de Deus diz, amém. Deus abençoe, vão na paz do Senhor.